Como prometido no vídeo anterior, vamos a Invocatio em algumas das epopeias, pelo menos algumas epopeias que eu tenho, né? Então lembre-se, a Invocatio, que é traduzido como invocação, é essa invocação específica, pedindo inspiração, originalmente às musas, para a epopeia que será escrita, né? Originalmente as musas, mas às vezes algum substituto, como a gente vai ver aqui, né? Primeiro, a Invocatio da Ilíada, na tradução do Carlos Alberto Nunes, a tradução que eu recomendo, talvez a Invocatio mais famosa, né, de todas. Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos inúmeros e de baixarem para o Hades almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como o pasto das aves. E aí ele continua. Lembre-se, canta-me a cólera, ou canta-me sobre a cólera, sobre a ira, ó deusa. E aí volta a falar sobre o que, né? A cólera funesta de Aquiles pelida. Ainda Homero, nós temos a Invocatio na Odisseia, né? Mesmo tradutor, Carlos Alberto Nunes, como eu falo, o cara é um gênio, né? Musa, reconta-me os feitos do herói astuto, que muito peregrinou desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Okay? E aí a gente vai talvez para o mais originário, né? A Teogonia do Hesíodo, onde ele introduz essa história de pedir inspiração às musas. E aqui, é claro, ele fala sobre a origem das musas e tudo mais, né? Pelas musas do Helicon, comecemos a cantar. Elas que o Helicon ocupam, monte grande, luminoso, em volta de fonte violácea com pés macios, dançam do altar do muito possante filho de Crono, tendo a pele delicada no parmeço banhado, na fonte do cavalo ou no olmeio luminoso, no cimo do Helicon compõem danças corais belas, desejáveis, e fluem com os pés. De lá se lançam, e ele continua falando sobre as musas. E aí, pulando um pouquinho, tem essa parte. Sim, então essas a Hesíodo, que é ele mesmo, o belo canto ensinam, quando apacentava cordeiros sobre o Helicon luminoso. E aí tem várias partes realmente interessantes, né? Ainda ficando no mundo dos antigos, vamos ver a Invocatio da Eneida. E adivinhe de quem que é a tradução? Do Carlos Alberto Nunes, é claro, né? Então a Invocatio, lembre-se, nós já não estamos nos gregos, nós estamos nos romanos, né? As armas canto, e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunções do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses, por muito tempo nos mares e em terras vagou, sobre as iras de Juno, guerra sem fim sustentou, para as bases lançar da cidade e ao Lácio os deuses trazer. E aí ele continua, que ele vai cantar sobre isso, né? Aí chegando em nossa língua, nós temos os Lusíadas. Os Lusíadas é uma coisa extremamente interessante porque o Camões diz que não é suficiente as musas, né? E ele então clama as Tágides, né? Que são essas novas musas, digamos assim, né?
As armas e os barões assinalados que da ocidente praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublinharam. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, que a Netuno e Marte obedeceram. Ou seja, Netuno e Marte obedeceram o canto, o peito lusitano. Cesse tudo que a musa antiga cante, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, tágides minhas, pois criando, tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, porque de vossas águas Febo ordene, que não tenham inveja as de Hipocrene. Lembre-se que as musas originalmente se banham no Hipocrene, então pareceu algo melhor. Depois nós temos a nossa outra epopeia, chamada o Uruguai. E aí sim uma epopeia brasileira, né? Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. E continua, né? Aí eu tenho algumas... Deixa eu ver se a gente ainda tem 7 minutos, acho que dá tempo de... Tem uma epopeia bem interessante, argentina. É uma das epopeias, quer dizer, é a epopeia mais importante. A Argentina é uma das obras mais importantes para os argentinos. O problema é que eu tenho aqui só em espanhol. Deixa eu fazer daqui para eu poder... Aqui. Então eu vou arriscar. Meu espanhol é horrível, ok? Mas dá para entender. O nome da epopeia é El Gaucho Martín Fierro. Então vamos lá. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento, les pido en este momento que voy a cantar mi historia. Me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me anuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista em uma ocasião tão ruda. Né? Perceba que aqui as musas são substituídas pelos santos, né? Como na nossa epopeia, né, o Paraíso Perdido, as musas estão ali, mas elas estão muito mais como um símbolo, né? Porque na verdade nós estamos invocando o Espírito Santo, né? O último, espero que dê tempo, do Caramuru, né? De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito do mar sob a fera gente, o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói que nela é forte. Santo esplendor que do grão-padre manas ao peito intacto de uma virgem bela. E aí ele continua.